Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Vitória Mendonça batia as mãos fechadas no piano de cauda do Teatro Municipal às 3 da tarde, como se pudesse forçá-lo a funcionar. Essa porcaria não funciona direito. Cordas fora do lugar. Teclas desalinhadas. 5 horas até a apresentação diante de 300 pessoas. A filha do dono da construtora que patrocinava o teatro sentia o piano virar seu inimigo. Eu conserto esse piano. As palavras saíram da boca de Tomás, o zelador, antes que ele pudesse pensar. O silêncio do salão engoliu a frase como se ela fosse grande demais para aquele lugar. Vitória se virou, assustada. Quando viu quem era, soltou uma risada curta, nervosa. Não era humor. Era medo tentando não aparecer. Se você conseguir consertar esse piano a tempo da apresentação, eu caso com você. Foi uma brincadeira que saiu torta. Não era deboche. Era pânico tentando parecer piada. 2 horas antes, o teatro estava em silêncio quando Tomás empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor principal. 2 anos trabalhando ali e ele conhecia cada som, cada ritmo, cada respiração daquele lugar. O teatro era como um corpo vivo e Tomás aprendera a ler seus humores. Hoje, alguma coisa estava diferente. Havia uma tensão no ar, como se as paredes estivessem segurando a respiração. Ele parou diante da porta do salão principal. De dentro vinha o som de piano. Não a melodia suave dos ensaios normais, mas algo agressivo, nervoso. As teclas soavam como gritos. Vitória Mendonça, 22 anos, formada em música na Europa, voltara há 3 meses para honrar a família, tocando na abertura dos espetáculos importantes. O som parou, depois um estrondo. Tomás deixou o carrinho e empurrou a porta entreaberta. O salão estava vazio, exceto pela jovem sentada ao piano de cauda. Ela batia as mãos fechadas nas teclas, como se pudesse forçá-las a obedecer. "Está tudo bem?" perguntou ele baixo. Vitória se virou assustada. Quando viu quem era, o rosto se fechou. "Você não deveria estar aqui. Estou ensaiando." "Desculpe." Tomás deu um passo para trás, mas algo no piano chamou sua atenção. Uma das cordas havia arrebentado e pendia solta. O piano está péssimo." Ela explodiu. "Como esperam que eu toque essa velharia hoje à noite, na frente de 300 pessoas, na frente do..." Ela parou, como se tivesse falado demais. Tomás se aproximou devagar. Conhecia aquele piano há 2 anos. Limpava suas teclas todas as manhãs, passava cera no verniz, tratava-o com o mesmo cuidado que sua mãe tratava os móveis antigos em casa. Nunca havia visto Vitória tocar com tanta violência. "Posso dar uma olhada?" perguntou. Ela riu. Um riso curto, sem humor. "Você? Um zelador?" Tomás não respondeu. Apenas se aproximou e examinou o interior do piano. A corda arrebentada era o menor dos problemas. 2 teclas estavam desalinhadas. O pedal direito fazia ruído estranho e havia algo errado com o mecanismo dos martelos. "Está bem danificado", disse ele mais para si mesmo. "Genial! E agora?" A voz de Vitória tremia. "Daqui a 5 horas começa a apresentação. Maestro Carvalho vai estar na plateia. Se eu não conseguir tocar..." Ela não terminou a frase. Não precisava. Tomás conhecia a história. Todos no teatro conheciam. O pai dela havia prometido uma doação milionária se ela se apresentasse à altura do nome da família. Era sua chance de provar que o dinheiro gasto na Europa valera a pena. "Eu conserto esse piano." Vitória o encarou como se ele tivesse ficado louco. "Você o quê?" "Eu conserto", repetiu, mais firme. O pano na mão dele ficou encharcado de suor. "Tenho algumas horas. Conheço esse piano há 2 anos. Sei o que está errado." O cheiro de verniz antigo invadiu sua memória. Seu Álvaro inclinado sobre o piano, óculos na ponta do nariz. "Tomás, segura a lanterna aqui. Piano é igual gente. Quando machuca, geme nos lugares certos."
3 anos como jardineiro na casa do velho, mas sempre acabava dentro de casa, observando os concertos. Quando o patrão morreu, Tomás veio trabalhar no teatro. Trouxe na bagagem mais conhecimento de piano que de plantas. Vitória se levantou devagar. Por um momento, Tomás viu algo diferente em seus olhos. Não desprezo ou impaciência, mas uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Então ela riu. Ela soltou uma risada curta, nervosa. Não era humor, era nervosismo. Se você conseguir consertar esse piano a tempo da apresentação, eu caso com você. Tomás a encarou, tentando entender se ela falava sério. Estou falando sério, ela insistiu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Se em 5 horas eu conseguir tocar nesse piano perfeitamente na frente de todo mundo, eu caso com você. Palavra de honra. Tomás assentiu devagar. Não porque acreditasse na promessa, mas porque entendeu o que ela realmente estava dizendo. Me ajude, por favor. Está bem, disse ele. Aceito. Vitória piscou, como se não esperasse que ele topasse. Então, você realmente acha que consegue? Tomás olhou para o piano danificado, depois para ela. 5 horas. Centenas de pessoas esperando. Um instrumento que ele nunca havia tentado consertar. Uma promessa que soava como desespero disfarçado de brincadeira. Vou tentar. Ela assentiu e saiu do salão, deixando-o sozinho com o piano quebrado. Tomás ficou parado por um momento, ouvindo o silêncio do teatro. Depois, tirou o celular do bolso e procurou o manual do modelo. Steinway, de 1952. Precisava confirmar o esquema dos martelos, localizar o número das peças. Nas 5 horas seguintes, ele descobriria que algumas promessas mudam tudo, mesmo quando ninguém espera que sejam cumpridas. 4 horas e 40 minutos. Tomás estava de joelhos no chão, com a cabeça praticamente dentro do piano, quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente ele fechou o esquema do mecanismo no celular e fingiu examinar as cordas. Jesus Cristo, é verdade mesmo! A voz de Cláudio, o técnico de som, ecoou pelo salão. Roberto me contou, mas eu não acreditei. Tomás se levantou, limpando as mãos no uniforme. Cláudio estava na entrada com 2 outros funcionários. Marina, da recepção, e o jovem assistente de palco, cujo nome Tomás nunca conseguia lembrar. Contar o quê? Perguntou Tomás, embora já soubesse a resposta. Que você apostou com a princesinha. Cláudio riu alto. Se consertar o piano, ela casa com você. Cara, isso é melhor que novela. Cláudio riu, mas parou quando viu a corda arrebentada. O riso morreu primeiro. Marina balançou a cabeça preocupada. Tomás, você sabe que ela estava nervosa, né? Essas meninas ricas falam qualquer coisa quando estão desesperadas. Não leva a sério. Eu não estou levando a sério, mentiu Tomás. Só quero ajudar. Ajudar? O assistente de palco riu. Cara, você sabe o quanto custa um concerto de piano? Meu primo trabalha numa loja de instrumentos. Eles cobram R$2.000 só para dar uma olhada. Cláudio se aproximou do piano e olhou lá dentro, franzindo o senho. Que desgraça aconteceu aqui. Parece que alguém bateu um martelo nas cordas. Tomás não respondeu. Ele tinha suas suspeitas sobre o que realmente havia acontecido, mas não era da sua conta julgar. Deixa eu ver se entendi, Cláudio continuou. Você tem 4 horas e meia para consertar um piano que técnicos profissionais levariam dias para arrumar. E se conseguir, a filha do patrocinador casa com você. É isso? Mais ou menos. E você acha mesmo que ela vai cumprir? Tomás olhou para o piano danificado, depois para os 3 funcionários que o encaravam com mistura de diversão e piedade. Não sei, mas vou tentar consertar de qualquer jeito. Marina suspirou. Tomás, eu gosto de você. Você é boa pessoa, trabalha direito, nunca dá problema. Por isso vou te dar um conselho. Esqueça essa loucura. A menina estava em pânico. Quando ela se acalmar, vai rir da situação toda.
Pode ser, disse Tomás. Mas o piano continua quebrado. Cláudio bateu no ombro dele. Olha, se você conseguir mesmo, eu pago a primeira cerveja. Mas se não conseguir, bem, pelo menos vai ser uma história engraçada para contar. Os três saíram, ainda rindo e comentando entre si. Tomás ficou sozinho novamente, mas agora sabia que a aposta estava se espalhando pelo teatro. Em algumas horas, todo mundo saberia. Ele voltou ao telefone procurando esquemas mais detalhados. Steinway tinha sistema específico. Cada minuto contava, 3 tentativas. Na primeira, a tecla ficou pior. Na segunda, quase desistiu. Na terceira, a voz do seu Álvaro ecoou. Devagar, menino. Força não conserta nada. As mãos pararam de tremer. 15 minutos depois, enquanto testava a escala completa, achou que havia vencido. Até a tecla de dó sustenido travar completamente no meio da música. O som morreu no salão. Tomás sentiu o estômago afundar. 15 minutos depois, enquanto tentava realinhar uma das teclas desalinhadas, ouviu uma voz atrás de si. Como está indo? Tomás se virou. Vitória estava na entrada do salão, mas não se aproximou. Vestia um vestido azul escuro, provavelmente a roupa da apresentação. Devagar, respondeu ele honesto. É mais complicado do que eu imaginava. Você imaginava que seria fácil? Havia algo diferente no tom dela, menos agressiva, mais curiosa. Na verdade, eu não imaginava nada. Só falei sem pensar. Vitória deu alguns passos em direção ao piano. Por que você se ofereceu? A pergunta pegou Tomás desprevenido. Ele parou de mexer na tecla e a encarou. Você parecia desesperada. Eu estava desesperada. A admissão saiu baixa, quase um sussurro. Ainda estou. Tomás percebeu que ela tremia ligeiramente. Não de frio. O teatro estava quente demais para isso. A apresentação é tão importante assim? Vitória riu, mas não havia humor no som. Importante? Meu pai gastou uma fortuna na minha educação musical. Disse para todos os amigos que eu seria a joia da família. Se eu não conseguir tocar hoje... Ela não terminou, mas não precisava. Tomás entendia a pressão familiar. Entendia expectativas. Entendia o peso de desapontar pessoas que investiram em você. Você toca bem? Perguntou ele. Quando estou calma, sim. Mas hoje... Ela olhou para o piano como se fosse um inimigo. Hoje eu não consigo nem respirar direito. E Tomás assentiu devagar. Finalmente entendeu por que o piano estava tão danificado. Foi você que quebrou, não foi? Vitória o encarou assustada. Por um momento ele achou que ela negaria. Foi, ela admitiu. Eu estava nervosa. Comecei a bater nas teclas e quando vi que não estava saindo direito, eu perdi o controle. Por quê? Porque eu tenho medo. A confissão saiu como um suspiro. Medo de falhar. Medo de provar que meu pai estava errado em apostar em mim. Medo de que todo mundo descubra que eu não sou tão boa quanto fingem que sou. Tomás ficou em silêncio por um momento, processando a honestidade dela. E agora? Perguntou. Agora eu preciso que um milagre aconteça. Vitória olhou para ele. Ou que um zelador consiga fazer o impossível. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Tomás? Sim? Se você conseguir, eu realmente vou ter que cumprir a promessa? A pergunta ficou suspensa no ar. Tomás percebeu que ela não estava brincando. Estava genuinamente assustada com a possibilidade. Ninguém tem que fazer nada que não quer, disse ele gentil. Eu só quero que você consiga tocar. Vitória assentiu, aliviada, e saiu. Tomás voltou ao piano. 3h50. O relógio não parava, mas ele começou a entender que não estava consertando apenas um instrumento. Estava tentando consertar o medo de alguém. E isso, de alguma forma, fazia tudo parecer mais importante. 3h20.
Tomás havia conseguido realinhar duas das teclas e substituir a corda arrebentada por uma reserva que encontrou numa gaveta do piano. O mecanismo dos martelos ainda fazia ruído, mas pelo menos o instrumento não parecia mais um campo de batalha. Estava testando as teclas quando ouviu uma voz grave atrás de si. O que diabos está acontecendo aqui? Tomás se virou e sentiu o estômago afundar. Carlos Mendonça, pai de Vitória e dono da construtora, estava parado na entrada do salão. Alto, cabelos grisalhos bem penteados, terno impecável. O tipo de homem que entrava em qualquer lugar como se fosse dono, porque geralmente era. Senhor Mendonça, Tomás se levantou rapidamente. Eu estava apenas... Eu sei muito bem o que você estava fazendo. Carlos se aproximou com passos firmes. Toda a equipe está comentando sobre sua aposta com minha filha. Tomás engoliu seco. Isso não estava nos seus planos. Foi só uma forma de falar, senhor. Eu queria ajudar com o piano. Ajudar? Carlos riu, mas não havia humor no som. Você sabe quanto custa esse instrumento? É um Steinway de 1952. Vale mais que sua casa, seu carro e provavelmente tudo que você vai ganhar na vida inteira. Eu sei que é valioso, senhor. Por isso estou sendo cuidadoso. Carlos se aproximou mais e Tomás pôde sentir o cheiro do perfume caro. Deixa eu explicar uma coisa para você, rapaz. Minha filha está nervosa. Quando fica nervosa, fala besteira. Você entende isso, não é? Entendo, senhor. Você está passando do seu lugar, disse Carlos, sem alterar o tom. Você tem noção do que vira isso se dá errado? Manchete, meme, patrocínio indo embora. Senhor, eu não tô te humilhando. Eu tô protegendo minha filha, do mundo e dela mesma. Se arranhar uma tecla sequer, eu te destruo. Simples assim. Ótimo. Carlos fez um sinal para alguém no corredor. Rapazes, podem entrar. Vamos levar esse piano para o depósito. O técnico vai trabalhar lá. 2 funcionários da manutenção apareceram na porta. Senhor, disse um deles hesitante, mover esse piano agora, com a apresentação hoje à noite? É exatamente por isso que estamos movendo. Carlos se virou para Tomás. Esse rapaz não vai estragar um instrumento que vale mais do que o orgulho de muita gente por causa de uma brincadeira. Tomás assentiu, mas não se afastou do piano. E o instrumento, senhor? Se não for consertado... Não é problema seu! A voz de Carlos ecoou pelo salão. Eu já liguei para um técnico profissional. Ele vai chegar em 2 horas. Se não der tempo, cancelamos a abertura da Vitória. Simples assim. Mas ela estava tão preocupada. Ela é minha filha. Eu cuido dela. Carlos apontou para a saída. Agora saia daí antes que eu chame a segurança. Tomás olhou para o piano, depois para Carlos. 2 horas para um técnico chegar. Se o profissional não conseguisse consertar a tempo, Vitória perderia a apresentação. Perderia a chance de provar para o pai que valia o investimento. Com licença, senhor, disse uma voz suave. Os 2 homens se viraram. Vitória estava na entrada.